Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo explicativo da planilha de controle de ações aqui do canal Leocan. E nesse vídeo eu vou estar falando exclusivamente da guia Dividendos. É a guia onde você vai digitar os seus dividendos recebidos e essas informações vão ser úteis para outros relatórios, para totalizar quanto você está recebendo por empresa, por ano, em dólar, em reais e principalmente para você fazer a sua declaração de imposto de renda, pois essa informação do imposto pago, do dividendo recebido e o imposto pago para você não ter que pagar novamente é muito importante. E começando aqui mostrando em detalhes essa guia, ela tem a primeira coluna onde você pode digitar a corretora, a data de liquidação é a data em que você recebe o dividendo, essa data você pega do seu extrato do banco, do aplicativo, você baixa o extrato periodicamente. Você vai digitar aqui na terceira coluna o código da ação do REIT ou do ETF, depois o valor recebido em dólar, o valor bruto, o valor cheio, porque os dividendos nos Estados Unidos já são tributados na fonte. Então aqui você coloca o valor cheio. Essa coluna que eu já vou explicar, essa de imposto personalizado, aqui, daqui para frente, da coluna G para frente, são apenas fórmulas onde você não precisa e nem deve mexer em nada. As únicas colunas que você vai preencher são essas quatro e, opcionalmente, em alguns casos que eu já vou explicar, essa quinta coluna. Então, é muito fácil o preenchimento das informações aqui. Então, vamos lá. Essa coluna aqui de nome, simplesmente ele está buscando lá da guia cadastros e trazendo o nome da empresa. O percentual de imposto, ele está buscando aqui da guia cadastro, onde você também colocou o percentual de imposto de acordo com o país, né? No caso dos Estados Unidos, que é a grande maioria das ações é 30%. E em alguns casos, que eu já vivi isso, eu tinha ações da Enbridge, e quando eu tinha ações na Avenue, ela cobrava 15%, que é o imposto do Canadá. Apenas 15%. Depois eu fiz transferência de custódia e agora eu uso o Banco Inter. E sinceramente eu não consegui entender o motivo técnico por trás disso, mas o Banco Inter cobra 25% de imposto na ações da Enbridge, no dividendo que a Enbridge paga. A Enbridge, o ticker ENB, é uma empresa do Canadá. Lá, os impostos são tributados em 15%. Na Avenue estava sendo 15%. Quando veio para o Inter, veio 25%. Então, para mim não perder meu histórico, eu criei essa coluna aqui, que ela é opcional. Esse é um exemplo que eu tive. Pode ser que aconteça alguma outra situação. Que se você precisar, por qualquer motivo, colocar um percentual que sobrepõe ao que está cadastrado, você pode vir aqui digitar. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a pessoa recebeu apenas 91 centavos da Apple, mas pagou 30% de imposto, foi 27 centavos de imposto. Mas vamos dizer que por algum motivo, é claro que na Apple não seria isso, mas fosse 20%. Se você digitar 20% aqui, ele vai sobrepor os 30%, que lembrando, está buscando aqui desta guia. Cadê a Apple? Aqui. Está buscando esse valor aqui, mas quando você digita, ele vai sobrepor e vai calcular 20% sobre o valor bruto. Mas na grande maioria dos casos, praticamente todos, você vai deixar essa coluna sem preencher. Inclusive, se nunca acontecer esse caso com você de ter uma diferença de corretora, alguma coisa assim, você pode simplesmente ocultar essa coluna que não vai influenciar em nada. Dando continuidade, aqui então vem o percentual, a retenção ele já vai calcular o imposto em dólar, já com os 30%. O valor líquido, então, nesse exemplo aqui, se a pessoa recebeu no dia 15 de janeiro de 2026 $5,40 e pagou 30% de imposto, $1,62, líquido foi 3,78. Essa coluna que tem essa informação, essa ação hoje, ela simplesmente vai trazer sim ou não, no dia atual, no momento atual que você está preenchendo sua planilha, informando se você tem essa ação ainda ou não. Por exemplo, aqui, ó, Johnson Johnson. Hoje, atualmente, eu estou preenchendo aqui essa planilha de exemplo, em março de 2026, a pessoa já vendeu Johnson Johnson. Vamos até conferir aqui, ó. Johnson Johnson, a pessoa tinha comprado 10, depois vendeu 5 e vendeu 5, zerou a posição em maio de 2025, ficando zerado. E essas informações sobre a guia
compra e venda está no outro vídeo que vai estar aqui na descrição, que você pode ver também completo todas as informações sobre essa guia. Voltando aqui, então, o Johnson Johnson não está mais na sua carteira hoje. Então, é só uma informação atual para saber quais empresas você tem ainda ou não. Aqui ele vai repetir as informações se é um REIT, se é uma ação, se é um ETF. Isso aqui é para fins de relatório. O ano e o mês também para facilitar filtrar. Ah, quero saber todos os dividendos que eu recebi no mês 4. Você simples, não importa o ano. Você vem aqui de forma muito fácil e filtra o mês 4. Nessas colunas em verde, é as colunas que vão fazer o cálculo de conversão de dólar para dólar Petax. Isso para você saber quanto que você está recebendo, mas principalmente para fins de imposto de renda, porque no imposto de renda você tem que, na declaração de imposto de renda, você tem que converter tudo em reais. E o que essa planilha faz? Aqui, o dólar Petax de venda no recebimento. Então, se você pegar o manual da Receita, vai estar falando que a conversão do dólar utiliza-se o dólar Petax de venda. Então, ele já vai estar aqui de venda. Mas, se futuramente isso mudar, se o seu contador, seu advogado jurídico, seu assessor financeiro falar que tem que ser o dólar Petax de compra, não sei, sua corretora, seu banco, você simplesmente troca aqui em cima. Porque essa planilha é uma ferramenta auxiliar para você. Então, como qualquer ferramenta, você usa da melhor maneira que for possível para você. Então, simplesmente trocando aqui dólar de compra, ele vai buscar o Petax da data de liquidação de compra. A minha sugestão é manter a de venda, que é o entendimento geral. Aqui ele vai estar calculando, né? Então, nesse último exemplo, para facilitar, se a pessoa recebeu 5 dólares e 40, nesse último exemplo aqui, se a pessoa recebeu na Nomad 5 dólares e 40 vezes o dólar Petax do dia 13 de fevereiro de 2026, então o rendimento dela bruto são R$ 28,24. No cálculo do imposto, utiliza-se o Petax de compra. Eu deixei aqui o trecho da lei onde eu peguei essa informação, mas novamente, se qualquer orientação você seja orientado ou alguma alteração na lei, alguma informação nova ser o Petax de venda, simplesmente você vem aqui em cima e troca para Petax de venda que ele vai buscar o de venda e não o de compra. Mas a planilha por padrão vai vir com o dólar Petax de compra. E aí o que a planilha vai fazer? Ela vai pegar a data da liquidação, que é quando você recebe o dividendo na conta, que você digitou essa data, vai buscar o dólar Petax de compra e converter com o valor do imposto pago. Então, se aqui a pessoa pagou 1,62 dólares, com esse dólar Petax, ela pagou R$ 8,48. E aqui é o rendimento líquido, que seria os R$ 28 menos 18,47, sobrou R$ 19,77, que aí é quanto em reais você recebeu de dividendo. Aqui na frente são algumas informações interessantes só para você saber. Por exemplo, aqui a planilha vai falar para você quanto que você tinha investido nesse ativo no dia desse dividendo. Então, por exemplo, nesse dia 15/2, nesse exemplo, a pessoa que tinha aqui o Route Income, ticker O, ela tinha 1.135 dólares. E esses 1.135 dólares nesse dia renderam bruto 5 dólares e 40. Então você teve um dividend yield de 0,48, que é simplesmente a divisão, o 5,40 dividido por 1.135. E aqui o dividend yield líquido, que é descontando o imposto. Isso eu acho interessante para você saber o quanto que representa de dividend yield cada recebimento por cada ativo, por cada ação. Inclusive você pode somar depois por ano, por ativo e ver quanto que você recebeu. Só quero comentar um detalhe que eu deixei aqui na fórmula que busca o dólar Petax. Já aconteceu alguns casos comigo de receber o dividendo num dia que, que é feriado no Brasil, mas não é lá nos Estados Unidos. E aí não tem o dólar Petax no site do Banco Central desse dia. Então essas fórmulas aqui, elas, se por exemplo, dia 15/5 de 2025, não tivesse na tabelinha aqui de dólar Petax, que você copiou e colou do site do Banco Central, a planilha vai pegar um dia menor. Se não tiver, um dia menor. Se não tiver, um dia menor. Porque a data de liquidação é a data efetivamente que caiu na sua conta. Mas pode ser que o banco pagou na segunda-feira e liquidou na terça. Então ele vai pegar um pouco para trás para evitar qualquer problema
com tributação, com essas coisas. E para finalizar aqui, eu vou fazer um exemplo para provar para vocês o quão fácil é preencher essa planilha. Eu tenho aqui um exemplo um exemplo de recebimento de dividendos do Banco Inter. Isso aqui eu peguei é um extrato do Banco Inter, mas eu aconselho você no dia a dia, uma vez por mês, a cada 2 meses, pegar no celular mesmo, ir lá olhar, filtrar o período, filtrar dividendos e de vez em quando vir aqui e preencher. Mas vamos pegar esse exemplo aqui para facilitar, para mostrar. Vamos começar com o exemplo do dia 5 de janeiro. Aqui foi no Inter, dia 5 de janeiro de 2026. Aqui não trouxe o nome, mas é o JEPQ, que é um ETF de alavancagem, mas que paga um bom dividendo, mas é bem arriscado. Aí ele pagou, você vai colocar quanto de dividendo ele pagou, então é o positivo aqui, ó, $1,15. Como é 30% nos Estados Unidos, já está cadastrado, então ele calculou que que o imposto foi de 35 centavos, que foi aqui que bate exatamente. É só isso. Então, porque daqui para frente a planilha faz tudo automático. Então, mais um exemplo. Então, agora no dia 6 de janeiro de 2026, da PepsiCo, ticker PEP, o $1,42, e a planilha calculou 0,43 de imposto, que bate exatamente com o extrato do banco. E por último, temos aqui o dia 8 de janeiro, também no Inter, é no REIT Vice, recebeu $2,70. Então, calculou 0,81, bateu aqui exatamente com o imposto, com o extrato do banco. Isso aqui você vai fazer, você viu, são 3, 4, 5 segundos por linha, que você vai fazer quando você achar melhor. Ah, uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, se você tiver poucos ativos. Mas se você tiver bastante ações, pelo menos uma vez por mês, para não acumular muito trabalho. Mas feito isso, vai ter vários outros relatórios, inclusive a guia de declaração de imposto de renda, que vão usar essas informações. Então, esse vídeo aqui chegou ao fim, ele foi só para mostrar essa guia de dividendo, que ela é extremamente simples o preenchimento, mas as informações são muito úteis, como vocês vão ver nos outros vídeos. Então, aqui na descrição vai estar o link dos outros vídeos ajudando a entender e compreender essa planilha, e inclusive dos relatórios que são gerados a partir dessa guia de dividendos. Então, muito obrigado, até a próxima. Se esse vídeo te ajudou, se te ajudou a entender essa planilha, se você está gostando de usar a planilha, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Seu comentário é muito importante. Até a próxima.